Eu quero convidar os irmãos para ler Colossenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 23. Colossenses, capítulo 3, e o versículo de número 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Glória a Deus. Sobre esse texto, nós estamos falando sobre servindo ao Senhor com excelência. Então, na sexta passada, nós falamos algumas coisas com os irmãos sobre o chamado para servir. Nós falamos sobre o que a Bíblia diz sobre servir. Nós falamos com os irmãos qual o espírito devemos servir, ou qual a motivação nós devemos servir. E hoje nós vamos estar falando sobre o que é servir com excelência. Glória a Deus. O que é servir com excelência? Meus irmãos, servir com excelência é compreender que tudo que nós fazemos na obra de Deus deve ser feito como a Cristo. Servir com excelência é nós entendermos que tudo que nós fazemos na obra de Deus deve ser feito como se fosse feito ao próprio Cristo, não ao pastor, não aos irmãos, e nem a nós mesmos, porque muitas das vezes nós desenvolvemos uma função em prol de nós mesmos, da nossa autopromoção. Mas servir o Senhor com excelência é entender que tudo que nós fazemos, devemos fazer a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então nós devemos, irmãos, entender isso nessa noite, que nós devemos fazer de todo o coração, não aos homens, mas ao Senhor. Independente da função que você exerce, seja obreiro, seja líder, seja crente, você deve servir ao Senhor com todo o coração. Isso significa que cada tarefa, seja ela grande, seja ela pequena, ela deve ser feita com dedicação. Lembrando, meus irmãos, que o nosso alvo é agradar ao Senhor. Nós precisamos chegar a essa estatura de maturidade, que nós estamos servindo ao Senhor e não às pessoas. Enquanto nós não chegarmos a essa maturidade, nós vamos sempre estarmos sendo levados pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas deixam de falar, e nós não entendemos qual é a nossa identidade, qual é a nossa missão. Mas quando nós entendemos qual é a nossa identidade, qual é a nossa missão, então nós não vamos ser levados por aquilo que as pessoas estão falando, questionando, criticando, botando gosto ruim. Não, eu sei qual é a minha missão, estou fazendo ao Senhor, então eu não serei movido do meu papel, da minha função, por aquilo que alguém está dizendo ou falando. Servir com excelência não é dar o que sobra, mas é dar o melhor de nós. Não é dar aquilo que sobra, mas é sempre procurar dar o melhor, dar aquilo que nós temos de melhor para o Senhor. Eu falei aqui na sexta passada, muitos vêm cantar e canta de qualquer jeito, e diz que é para Deus, como se Deus recebesse qualquer coisa. Não, Deus, ele é digno do nosso melhor. Então, se você vai cantar, se prepare. Se você vai pregar, se prepare. Se você vai liderar, se prepare. Se você vai dar uma aula da escola bíblica, se prepare. Porque nós estamos fazendo ao Senhor e não às pessoas. Então, o obreiro que serve com excelência, ele não entrega o resto do tempo, da sua força, da sua atenção, mas ele coloca o coração em cada detalhe. Aonde está o teu coração? O teu coração está naquilo que você está fazendo, ou o seu coração está naquilo que você ainda espera fazer? Porque tem pessoas assim, o coração dela não está na obra que ela está fazendo.
Se é porteiro, o coração dela está em ser obreiro. Se é líder das crianças, o coração está em ser líder das senhoras. Então nunca vai desenvolver, nunca vai fazer o seu melhor. Pastor, eu não sou nem obreiro, nem sou líder, nem professor da escola bíblica. Mas se você é crente, o teu coração precisa estar em servir a Deus. Porque tem pessoas que estão na igreja, não exercem nenhum cargo, mas o coração, ela está aqui, mas o coração dela está longe. Só o corpo, mas o coração está longe. Então, quando nós lemos o que o Senhor fala pelo profeta Ageu, ele diz assim: abra o vosso coração na vossa obra, no vosso caminho. Coloque o coração naquilo que você está fazendo. Se você serve a Deus, sirva a Ele de todo o coração. Se você é obreiro, sirva com o coração. Se você é regente, se você é porteiro, se você é zelador, não importa o que você faça, mas faça de todo o coração. Então ele entende que a obra de Deus merece prioridade, porque a obra de Deus ela é santa, a obra de Deus é eterna. Então é importante destacar, irmãos, nessa noite, excelência não é perfeição. Quando nós falamos aqui, servir o Senhor com excelência, não estou dizendo que você vai ser perfeito. Quem dera se nós fôssemos perfeitos. Eu gostaria de ser perfeito, mas eu não sou. Talvez você já tenha visto algum defeito meu. Às vezes talvez nem seja, mas para você é. Contanto que você viu e talvez você disse, não é perfeito. Então, servir não é no sentido de perfeição, mas Deus não exige que nós sejamos impecáveis, mas que nós sejamos fiéis e dedicados. Você vai servir com excelência, você não vai ser perfeito, mas você vai ser fiel, você vai ser dedicado. E aí aqui é onde eu abro parênteses para mostrar. Às vezes alguém vai ver imperfeição em você porque ela idealizou algo em você e ela não conseguiu ver isso. Então ela vai dizer, você não é perfeito. E nem nós vamos conseguir agradar a todos. Mas quando eu entendo que eu estou sendo fiel a Deus, eu estou sendo dedicado àquilo que Ele colocou nas minhas mãos, irmãos, então eu vou fazer com excelência. Eu vou glorificar a Deus naquilo que eu estou fazendo. Então, excelência é servir com zelo, com amor, com disciplina, com uma entrega completa. Você lembra de Saul? Saul, ele tentou obedecer a Deus por metade. E Deus não aceitou. Porque Deus não aceita a metade. Deus, Ele exige que nós entreguemos completo, nós entreguemos o nosso todo. Deus não aceita de nós menos do que o nosso todo. Deus não aceita de você menos do que o seu todo. Eu vou fazer, mas não vou dar meu melhor. Porque talvez quem vai aparecer é as líderes do círculo de oração. Eu não vou dar meu melhor porque então, quem vai aparecer é o pastor. Então eu não vou dar meu melhor, vou fazer por fazer e pronto. Vou bater meu ponto lá e pronto. Meus irmãos, nós precisamos entregar o nosso tudo ao Senhor. Nós precisamos dar o nosso melhor ao Senhor. Nós precisamos colocar diante do Senhor a nossa vida por inteira. Então, servir com excelência é fazer o melhor possível, mesmo nas tarefas que parecem ser simples. Porque nós sabemos que tudo é para glorificar a Deus. Vou dar um exemplo. Pode ser limpar o banheiro. Vou colocar na coisa mais, talvez que alguém olhe e diz, isso aqui, limpar a privada do banheiro. Coisas que muitas das vezes é repugnante para alguns. Mas imagine, se eu estou fazendo para glorificar a Deus, eu faço com alegria, eu faço melhor, eu limpo da melhor forma. Eu vou limpar aqui de qualquer jeito, porque vai vir alguém, vai sujar. Você está fazendo para as pessoas ou para Deus? Se é para Deus, eu vou dar o meu melhor, seja na coisa mais simples que eu esteja fazendo, mas eu vou fazer com prazer, eu vou fazer com zelo, eu vou glorificar o Senhor. Amém, irmãos? Então nós, a nossa igreja, na Assembleia de Deus, nós aprendemos que servir com excelência é estar pronto para qualquer necessidade. Seja pregar, seja ensinar, seja visitar, seja limpar o templo, seja contribuir com fidelidade, com os dízimos, com oferta. O obreiro que serve com excelência, ele não escolhe apenas aquilo que gosta de fazer,
mas ele se dispõe em tudo. Ele está disponível a fazer aquilo que seja necessário fazer, porque ele está pronto para fazer. Eu lembro-me, certa vez, era até um velório que estava acontecendo no Templo Central de Floriano, e o pastor chegou e disse assim para mim: tu está vendo alguma coisa que tem que ser feita? E eu olhei para um lado, olhei para o outro. Na época eu era diácono, e eu olhei para um lado, olhei para o outro. Estou vendo não, pastor. Ele disse: essa janela todinha tem que abrir. Então, servir com excelência é nós estarmos disponíveis, estarmos atentos para aquilo que é necessário ser feito. Então, muitas das vezes a gente serve, mas a gente espera que alguém esteja dizendo, mostrando. Mas se eu estou disponível para servir, então quando eu vejo, quando eu identifico uma necessidade, uma carência, eu estou pronto, eu estou disponível a servir, a fazer. Eu não vou me fazer de grande e dizer, não, alguém menor do que eu tem que fazer. Então, o obreiro que serve com excelência, ele não escolhe apenas o que gosta, mas ele está disponível, porque ele sabe que está servindo ao Senhor da seara. Assim, irmãos, servir com excelência é viver com consciência que cada ato no reino tem um valor eterno. Cada ação sua no reino de Deus tem um valor eterno. Que dinheiro não paga, que o pastor não vai pagar, que a igreja não tem como pagar, mas o justo, o fiel, aquele que disse que ia galardoar cada um dos seus trabalhadores, e ele não fica devendo para ninguém, naquele dia ele vai dar o galardão para cada um de nós. Então, servir com excelência é entender que cada ato nosso no reino de Deus não fica por aí, não fica em vão. Não é em vão aquilo que você faz, seja você obreiro, seja você líder, seja você crente, tem um galardão no céu esperando por você. Então, meus irmãos, podemos observar que aquele que não faz com excelência, ele faz de qualquer jeito. Ele não se prepara, ele não ora, ele não tem zelo. Quando chega a hora de contribuir, entrega apenas aquilo que sobra, sem a fidelidade, seja os seus dízimos, nas suas ofertas. Então esse crente, esse obreiro, esse líder, não entendeu que excelência é dar o melhor e não o resto. Mas ele entende. Ele não entende isso. E acaba passando o quê? Transmitindo descuidado. E ele não vai inspirar a confiança das pessoas. Mas como nós devemos servir com excelência? Como você pode servir com excelência? Como você pode? Como eu posso? Como nós podemos servir com excelência? Servir ao Senhor não é apenas fazer, mas fazer com excelência. Você lembra de Caim? Caim ofertou, Abel ofertou. Os dois, ambos ofertaram ao Senhor. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim. Porque não é simplesmente ofertar. Não é simplesmente fazer. Deus não está simplesmente querendo que você faça de qualquer jeito. Deus não quer que você faça por obrigação. Quem faz por obrigação, faz sem querer. Faz sem alegria. Faz sem prazer. Mas quem entende a quem está servindo, ele não dá qualquer coisa, mas ele dá o seu melhor. A Bíblia diz que Deus aceitou Abel e recebeu a sua oferta. Sabe por quê? Deus, primeiramente, não está olhando para a tua oferta. Deus está olhando para você. Porque você pode dar 1 milhão, mas se o teu coração está sendo movido pela ganância, por a obrigação, pela tristeza, para Deus não tem valor. Porque a Bíblia diz, Deus ama o que dá com alegria. Deus não ama o que você dá, Deus ama você. Deus está olhando como você está fazendo. Então, servir ao Senhor não é apenas servir. Fazer não é apenas fazer. Deus olha como nós estamos fazendo. A obra de Deus, ela merece o nosso melhor. Porque nós não estamos servindo a homens, mas ao próprio Cristo. Irmãos, nós não estamos servindo a homens, a pessoas. Ai, quantas das vezes, eu não fui com a cara do pastor, eu não fui com a cara da líder, eu não fui com a cara do obreiro fulano de tal, então eu não vou fazer.
Tu está fazendo a Deus ou aos homens? Nós precisamos entender, irmãos, que a obra de Deus merece o nosso melhor, porque nós não estamos servindo a homens, mas ao próprio Deus. E Paulo, ele nos orienta: e tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Então, com qual intensidade você está fazendo a obra do Senhor? Porque Deus não aceita o que é feito sem o coração. Então eu pergunto: você está fazendo com o coração ou sem o coração? Porque a Bíblia diz que aonde o coração estiver, aí estará o vosso tesouro. Então, se o meu coração está no Senhor, então o meu tesouro está nele. Então eu amo servir, eu estou disponível a servir, porque o meu coração está nele e o meu tesouro é o Senhor. Então, como nós devemos servir com excelência? Preparação. Um obreiro que deseja servir com excelência, ele precisa se preparar. O crente que quer servir com excelência, ele precisa se preparar. Por que tem culto de doutrina? Por que tem escola bíblica? Por que tem estudo bíblico e tantas outras coisas? É preparando o crente para melhor servir ao Senhor. Mas eles querem servir ao Senhor do seu jeito. Aí eles não vêm para a escola bíblica, não vêm para o culto de doutrina. Ele não, um exemplo, não vê. Aí hoje tem muito na internet cursos de preparação, orientação. Ele não busca. E aí ele diz: eu vou servir o Senhor do meu jeito. Se Deus quiser, é assim. Não. Deus nunca disse que era assim. Deus sempre disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus disse, Mateus 11, 28. Aí ele fala 28, 29 e 30. Aí ele diz assim: aprendei de mim. Tem que aprender. Jesus pegou 12 homens e passou com ele 3 anos ensinando. E perceba, 3 anos ensinando, e ainda tinha um diabo no meio deles. O próprio Cristo estava ensinando, mas tinha um diabo no meio deles que não se converteu. Coração duro, coração voltado para o dinheiro. E quantos não querem aprender do Senhor? O Senhor está ensinando, o Senhor está orientando, mas eu vou é por aqui, eu quero é assim. Se Deus quiser, me quiser, é assim. Se Deus me quiser como obreiro, é assim. Se Deus me quiser como líder, é assim. Aí Deus pega o homem, pegou Moisés, estava lá no Egito, todo inchado, e disse, quando viu um egípcio brigando com um hebreu, ele vai lá e mata o egípcio, escondeu o corpo daquele homem. No outro dia, está lá 2 hebreus discutindo, ele vai lá tentar apartar e diz: quem te constituiu juiz entre nós? Pensa que tu vai fazer que nem tu fez com aquele egípcio? Aí Moisés foge para o deserto. 40 anos no deserto. Deus preparando Moisés. Deus pega um homem chamado Paulo, conhecedor da lei. Só que quando Paulo encontra Jesus, Paulo entende que ele precisava aprender. Antes dele começar a sua campanha evangelística, ele passa um período só, aprendendo, tendo experiência com o Senhor, buscando ao Senhor. Aí depois nós vemos Deus levanta Barnabé, chama Paulo, e Paulo vai estar caminhando com Barnabé, e aí depois nós vemos quem se torna Paulo. Então nós queremos servir com excelência, nós precisamos nos preparar, seja para liderar, seja para servir ao Senhor. É por isso que Deus constituiu os dons ministeriais. Não vou ler, mas você pode ler depois, Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir. Deus escolheu, Deus deu esses dons ministeriais, esses homens, para instruir a igreja, para que elas não fossem mais meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, mas que elas se preparassem para servir ao Senhor, para que cheguemos à estatura de varão perfeito. Então, primeiro precisa se preparar. Então, quem não se prepara não consegue alimentar o rebanho. Quem não se prepara não consegue dar a aula da escola bíblica. Quem não se prepara não consegue fazer a coisa da forma que o Senhor deseja. Como nós devemos servir com excelência?
com disciplina. Excelência também exige disciplina. Cumprir os compromissos. Respeitar os horários. Ser fiel às responsabilidades. Então, às vezes, eu até pego um cargo na igreja, mas eu não tenho responsabilidade com ele. Eu falto, não aviso. Se eu tenho um companheiro, eu não digo, olha, fulano, não vai dar, Deus está hoje. Um exemplo, se eu sou professor da escola bíblica e só é eu, aí os irmãos vêm para a escola bíblica e chega aqui e diz, cadê o pastor? Não sei, não veio e nem disse nada. Eu estou demonstrando que eu não tenho compromisso com aquilo que eu assumi. Nós precisamos ter compromisso com aquilo que nós temos recebido do Senhor, seja ser obreiro, líder, seja qual for o cargo que você recebeu. Seja você crente, porque o crente tem que ter compromisso com o Deus que lhe chamou. Respeitar os horários. Uma coisa que eu sempre ouvia e aprendi desde o início da fé. E muitos diziam assim, eu sendo professor, os alunos vão espelhar em mim. Se eu sendo professor, eu chego atrasado, os alunos também vão chegar atrasados. E no dia que eu disser, irmão, você está chegando muito atrasado, ele primeiro é você. Então perceba que nós precisamos ter cuidado com os horários que nós temos que fazer as coisas para o Senhor. Nós temos que ter responsabilidade. Isso é sinal de maturidade espiritual. O obreiro que chega atrasado, ele negligencia suas tarefas, e aí mostra falta de zelo pela obra. Então, um exemplo, se eu não tenho nada que me impeça de chegar naquele horário, por que eu chego atrasado? Então, aquilo que eu estou passando, está passando um sinal. Então, que nós tenhamos responsabilidade, demonstremos zelo. Então, servir com disciplina é demonstrar respeito por Deus e pela sua igreja. Então, como você está servindo, você está demonstrando respeito pela igreja, que lhe confiou um cargo, por Deus que confiou em você. Meus irmãos, tirando os obreiros, os líderes, quem tem cargo, somente o crente. Deus confiou a você um nome. Pense no nome que é maior do que o nome da sua família. É o nome que você carrega de crente. Demonstremos respeito por esse nome que nós carregamos. Demonstremos zelo por esse nome que nós carregamos, para que o mundo possa ver em nós que nós temos responsabilidade com aquilo que Deus confiou a nós. Deus pode não ter lhe confiado um cargo, uma função ou uma tarefa na igreja, mas você é crente e esse nome está carregado de uma responsabilidade. Você e eu, nós somos sal e somos luz. Sal dá sabor, luz ilumina. Se a luz se apaga, todos estão em trevas. Se o sal perde o sabor, não tem sabor. Servir com excelência é servir também com amor. Sem amor, todo serviço se torna vazio. Você pode fazer, você pode dar, você pode realizar, você pode construir, mas se não tiver amor. Paulo fala, 1 Coríntios 13:3. Ainda que eu distribua todos os meus bens para sustento dos pobres, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, servir com excelência é colocar o coração em cada tarefa, seja grande, seja pequena, porque o amor é o combustível que sustenta o ministério. Irmãos, eu pergunto, servir a Deus é fácil? Eu tenho certeza que ninguém vai dizer que é fácil. Liderar pessoas é fácil? Tenho certeza que muito vai dizer, pastor, eu não quero liderar pessoas. Mas quando há amor, é o combustível que lhe move a liderar pessoas, que faz você cuidar de gente, que faz você se doar, abrir mão. Paulo disse assim, eu vou amar vocês, ainda que vocês me amem menos, mas eu vou me gastar e me deixar gastar por amor a vós. Tem hora que eu fico pensando assim que é que nem parece uma droga. Você
mas não consegue largar. Já foi dito aqui alguns dias atrás, o Maico pregando, ele disse que o chamado não tem escolha. Mas quando eu entendo que eu estou chamado pelo Rei dos Reis, que eu tenho um grande privilégio em cooperar com Deus, eu faço com amor. Eu não faço como alguém que, se eu pudesse, eu estaria em outro lugar. Se eu pudesse, eu estaria fazendo outra coisa. Porque tem gente que diz assim, eu só estou bem aqui. Porque se eu tivesse coragem, no dia que o pastor me chamou, eu tinha dito não. Mas eu fiquei com medo, assim, aí eu disse não. Mas quando a gente serve com amor, tem dificuldade. Mas o prazer é maior. Igual servir a Deus. Tem dificuldade, é espinho, é aflição. Mas você não sabe qual é o resultado que virá? Me colocar diante de uma classe de pessoas ensinando, talvez seja difícil. Mas quando você vê o resultado depois, através da sua pessoa, você ensinando, aí depois você vê homem de Deus, um obreiro, um pastor, alguém que se levantou fazendo a obra do Senhor, até mesmo uma pessoa que casou, bem casado, porque aprendeu na escola bíblica. Aí você vê, teve dificuldade, mas quando eu olho os resultados, é que nem ser pai. Quando você vê o resultado do filho bem formado, bem desenvolvido, bem crescido, aí você diz, obrigado, Jesus. Foi luta para manter as coisas, mas hoje eu me alegro em ver o fruto. É assim, irmãos. Jesus, quando ele olhou, ele não viu nenhum de nós merecendo ele ter morrido por nós. Mas Jesus já estava vendo hoje, eu e você. Jesus já estava contemplando eu e você hoje aqui. Eu, pastor, obreiros, líderes, crentes, lavados no sangue de Jesus. Então, ao momento não havia nada. No momento só havia a multidão dizendo, esse aí é mais um que se intitula Cristo. Morreu, acabou. Mas até hoje nós estamos tomando a ceia e dizendo em memória daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e deu a sua vida por nós, e ele está lá no céu intercedendo por nós e dizendo assim, ó meu Pai, está lá os frutos da minha morte. Um dia, irmãos, a gente vai olhar e vai ver os frutos que se levantaram por causa que você, com excelência, com amor, com dedicação, você semeou no reino de Deus. Amém? Como servir com excelência? Preparo, disciplina, amor e espírito de cooperação. Ninguém faz a obra do Senhor sozinho. Servir com excelência exige espírito de cooperação. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um dos outros e assim o trabalho é feito. Muitas pessoas dizem assim, o pastor é que ganha, é que vive da obra, então que ele faça. Irmãos, eu acredito que esse é o pensamento mais pobre que a gente possa ter como crente. Eu posso não estar ganhando, você pode não estar ganhando alguma coisa, mas vai chegar o dia que Deus vai pagar, como se diz, tintim por tintim. Então é cooperação. Servir com excelência é entender que nós cooperamos uns com os outros, que essa obra vai para frente quando nós cooperarmos. O obreiro cooperando com a igreja cooperando com os obreiros, os líderes cooperando com os irmãos cooperando com os líderes. Se há 2 líderes no departamento, cooperando entre eles. Mas sabe, irmãos, o que faz acabar a cooperação é quando há o desejo de estrelismo. Eu não vou fazer, eu não vou colocar minha mão, eu não vou ajudar. Porque se eu ajudar, quem vai ganhar nome é a Regilane que está na frente das crianças. Então, às vezes, eu prefiro sabotar o trabalho dela para que ela não cresça. Aconteceu isso em algum lugar, não foi aqui? Mas uma irmã, porque ela não estava na frente de um departamento, ela sabotou o trabalho que ia acontecer, porque ela não estava na frente. Irmãos, esse é o espírito do diabo e não de Deus.
Porque quando nós entendemos que nós estamos servindo a Deus, para Deus, então não importa se alguém vai falar o nome de fulano e talvez eu vou ficar só ali olhando, não importa, porque a vitória da irmã, a vitória do irmão é nossa. A vitória de um departamento é nossa, é da igreja. Aí fica um exemplo. Se a festa das crianças, as crianças querem fazer melhor do que as senhoras. Aí a senhora quer fazer melhor do que dos senhores, porque cada um quer. Não. O objetivo é a glória de Deus. Se você quer fazer melhor, mas é para a glória de Deus, e não para ser melhor do que o outro departamento. Ou eu vou pregar porque eu quero mostrar que eu sou melhor do que o obreiro fulano de tal. Eu vou cantar, eu tenho que cantar melhor, porque eu quero ser melhor do que a irmã. Aí o brilho desaparece. Porque Davi disse, Deus falou uma vez, e eu ouvi duas, que o poder pertence a Ele. E Ele disse que a glória dele Ele não divide com ninguém. Então, quando há o espírito de cooperação, você coopera comigo, eu coopero com você, nós estamos prontos a cooperar. Observe um corpo, o corpo humano nosso. Corte seu braço, os dois braços. Você pode até conseguir, porque a gente vê muitas pessoas que às vezes conseguem, não utilizando o braço, mas utiliza os pés, mas veja a dificuldade. Agora, se você tem as mãos pega, a mão toca, e os pés avança. Cada um coopera com o outro. Nenhum é melhor do que o outro. Aqui, nenhum de nós somos melhor do que os outros, irmãos. Você pode vestir uma roupa melhor do que o outro, mas você é igual a ele. Você pode andar num carro e o outro de pé, mas você não é melhor do que ele, nem ele é melhor do que você, nenhum de nós somos melhor um do que os outros. Mas nós somos servos de Deus, cooperando uns com os outros, para que a glória de Deus seja manifesta. Assim nós vamos servir com excelência. Então, vamos observar, avançar. Qual é o papel do exemplo no servir? Qual é o papel do exemplo, irmãos? Eu vou servir, mas eu preciso ser exemplo. Eu até disse, talvez os irmãos já viram hoje, eu coloquei um corte de um estudo que nós temos aqui, e dizendo, e eu gosto sempre de dizer isso, não é que eu não devo ser exemplo, o maior exemplo é Cristo, mas eu devo também ser exemplo para você. E às vezes eu fico me perguntando, será que eu tenho sido exemplo? Esse deve ser o nosso questionamento, para nós mesmos, não é questionar, será se a Luzileide é exemplo? Será se a Regilane é exemplo? Será se o Pedro Isaac é exemplo? É eu mesmo. Será se eu tenho sido exemplo? Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que o líder deve ser exemplo para os demais. Então eu não sou líder, pastor, eu sou só crente. Mas eu gosto sempre de usar o texto que Paulo fala para Timóteo e Tito sobre a qualidade dos obreiros. Para ser obreiro tem que ser crente. Só é obreiro porque é crente. Então aquelas qualidades que é para os obreiros devem estar em cada um crente. Cada um servo de Deus. Aí Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4:12, ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então o obreiro não pode apenas falar, mas ele precisa viver aquilo que ele prega. O líder precisa viver aquilo que fala. O professor da escola precisa viver aquilo que está ensinando. O crente precisa ser exemplo, viver aquilo que ele está dizendo para as pessoas lá fora. Então o líder, obreiro, deve ser exemplo em várias áreas da vida cristã. E eu quero rapidamente citar algumas. Na oração, o obreiro, o líder, ele precisa ser exemplo na oração. Ele precisa orar sem cessar. Ele precisa perseverar na oração. Não tem como liderar, seja qual for o departamento, sem oração. E também não tem como fazer qualquer que seja a função sem oração. Pastor, vamos colocar aqui, eu sou apenas recepcionista. Eu não lidero ninguém. Então isso me exime de orar? Não. Eu tenho que orar. Porque eu entendo que eu sou um exemplo recepcionista. Então eu vou orar, Senhor, manda visitante para a igreja. Senhor, envia pessoas. Porque se eu vou recepcionar, eu tenho que ter pessoas.
Senhor, me dá graça para que eu possa estar ali, recebendo as pessoas com alegria. Senhor, hoje eu passei um dia difícil, uma luta. Senhor, mas me dá graça, para que eu possa chegar lá e possa demonstrar alegria, não esteja com a cara fechada, né? Perceba que nenhum trabalho, nenhum serviço que nós façamos não é digno de oração. Todo ele precisa de oração. E se você é crente, aí que você precisa de orar. Então nós precisamos ser líder, exemplo na oração. Um exemplo, nós estamos em campanha há uns 3 meses. Mas está aqui, a não ser a semana que eu estava na convenção, o primeiro a chegar na oração sou eu. Para que os irmãos cheguem aqui e dizer, cadê o pastor? O pastor fez a campanha e ele não está aqui. Mas se o irmão chegar aqui, o primeiro que você vai ver sou eu. Então nós como líderes, obreiros, nós precisamos ser exemplo na oração. Nós precisamos ser exemplo na leitura, no ensino da palavra. Independente do departamento, você precisa ler a palavra, para que você possa construir a sua vida, o seu ministério sobre a palavra, para que você aconselhe pela palavra, para que você oriente pela palavra. Precisamos ser exemplo na família, sendo referência de marido, de esposa, de pai, de mãe, que teme ao Senhor. Não tem como nós tirarmos esse lado da nossa vida como líderes, como obreiros, como crentes. Precisamos ser exemplo dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Nós precisamos ser exemplo na santidade, no testemunho. A pior coisa é você falar e as pessoas dizerem assim, está falando de perdão, mas não perdoa ninguém. Pise no calcanhar dele, pise no calcanhar dela. Está falando de amor, mas não ama ninguém. Então nós precisamos dar o exemplo de santidade. Então, se nós estamos dizendo tem que se santificar, mas me vê falando palavras imundas, palavrões, me vê vendo coisas erradas na internet, que exemplo de santidade nós vamos passar? Qual é o exemplo que nós vamos dar? O obreiro, o líder, o crente precisa ser exemplo na sua vida de santidade, de testemunho, na cooperação. Porque tem muita gente que quer só que as pessoas cooperem, mas ele não coopera. Ele quer que todo mundo ajude ele, mas ele não quer ajudar ninguém. E a Bíblia diz assim, levai as cargas uns dos outros, é cooperação, é estar pronto a ajudar, estender a mão uns para os outros. Nós devemos ser exemplo na fidelidade nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, dando assim exemplo de contribuição. Pois não tem como nós ensinarmos sobre mordomia se nós não somos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Pastor, no dia que for falar sobre dízimo, eu não venho para a escola bíblica. Se eu sou professor, eu vou colocar outro professor. Eu nunca vou pregar sobre dízimo, pois está na área faltando. Nós devemos ser completos. A vida do crente precisa ser completa. Então, se eu falo de missões, os irmãos precisam me ver no evangelismo. Se eu falo sobre oração, os irmãos precisam me ver na oração. Mas se eu falo sobre dízimo, os irmãos precisam saber que eu sou dizimista. Só você puxar, ver lá na superintendência e perguntar, né, se o pastor Hernandes é dizimista. Porque o meu dízimo vai para a convenção. Mas vamos olhar o obreiro fulano de tal. Vamos olhar a irmã líder do departamento. A irmã que tem um cargo. Vamos olhar. E até eu disse, que nesse próximo ano a gente vai voltar novamente a colocar aqui. Eu acho que a gente não vai colocar os valores, mas vamos colocar o nome de cada dizimista. Não no sentido de menosprezar, justamente não vamos nem colocar o valor, para não dizer, está menosprezando, fulano ganhou mais do que eu, aquela coisa. Mas vai estar aqui o nome. Pastor, isso é constranger. Paulo disse assim, que o amor de Cristo nos constrange. Então, se eu não me sinto constrangido em ver os irmãos sendo dizimistas e eu olho, estou nem aí. Eu não sinto que eu não estou fazendo parte da edificação, da construção. Como é que eu vou passar isso para os demais? Que isso, irmãos, dízimo e oferta não é só sobre dinheiro. É tanto que quando se fala nisso, muito já fica assim, se pudesse, mas já vai falar de dinheiro. Dízimo e oferta é princípio, é honra, é fé, é gratidão, é adoração. Então eu como líder, eu preciso ser exemplo para que os irmãos possam ver.
demonstrar que eu acredito no Deus que eu prego. Se eu digo que Deus supre, aí na hora de devolver o meu dízimo eu não vou dar, porque vai faltar. Então aonde está a minha fé? Aonde está a minha confiança no Deus que supre? Aí eu prego que Deus supre, mas eu não, na prática, eu não faço. Então o líder, o obreiro, o crente precisa ser em tudo. E a gente está tendo uma dificuldade hoje, naqueles que vão se convertendo, em alguns, porque às vezes não, diz assim, não quer o pacote completo. Vai por um lado e deixa pelo outro. Aí eu lembro de um irmão, lá no campo do Retiro Amolar, ele se converteu, e aí ele foi perguntar para o presbítero da igreja, na época nós não estávamos lá quando ele se converteu. Mas ele disse assim, irmão, eu quero saber o que é que o crente tem que andar. Como é que o crente tem que andar? Porque eu quero andar como o crente tem que andar. Aí ele se converteu e está lá. Ele não morreu. Eu creio que ainda hoje está lá. Crente, e todo mês o dízimo dele está lá. Porque ele aprendeu em tudo. E nós precisamos também. Meus irmãos, nós precisamos ser constante e perseverante no serviço. Eu vou já estar encerrando. Nós precisamos ser constante e perseverante. Vai começar o ano. Alguns vão continuar, outros vão começar. Aí começa tudo naquela, sabe, aquela alegria, primeiros meses do ano, e aquela força. Agora o negócio vai. Aí quando começa a passar o tempo, vem as dificuldades, vem o cansaço, aí começa a se relaxar, começa a diminuir o passo, mas a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ser constante. Sabe o que é ser constante? Você dá um passo hoje, você dá um passo amanhã, você dá um passo depois, você nunca volta atrás. Eu até lembro-me de um certo pastor, quando nós assumimos a congregação de Vereda Grande, no interior de Floriano. E esse pastor hoje ele já dorme no Senhor. E ele disse assim, olha, é bom que o obreiro comece devagar. Porque às vezes ele começa a todo vapor, aí no meio do caminho ele cansa e ele para. Então é melhor ele ir devagar, mas ele vai aumentando o passo. Daqui a pouco ele está correndo, mas sempre mantendo a constância. Aí às vezes a gente começa a todo vapor, mas no meio do caminho a gente para, a gente perde o gás. E até tem alguns que dizem aí, não, é o fogo do primeiro amor, vai acabar, vai parar. Irmão, Jesus falou para a igreja de Éfeso, tem uma coisa contra ti, que tu esqueceu o primeiro amor. O primeiro amor não pode acabar. Aquele desejo de continuar servindo, fazendo, não pode acabar do coração do crente. Se é obreiro, até morrer obreiro. Porque tem uma coisa que não se tira, é obreiro. Quem é líder de departamento, esse ano a irmã não vai mais ser, o irmão não vai ser, mas é obreiro. Se ele tiver como avançar, ele vai até pastor. Mas se não dá para ele avançar, ele vai ou ele permanece ali, dependendo como o nosso costume da Assembleia de Deus é que para ser diácono precisa ser batizado com o Espírito Santo, e aí presbítero, evangelista e pastor. Então, se tem como crescer. Mas nunca diz assim, vamos tirar, fulano não é mais, esse ano ele não é mais diácono, ele vai voltar para ser auxiliar. Não, a não ser que peque e perca a sua função. O que eu quero dizer é que precisa sempre manter a constância. Você é crente, mantendo a constância. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, 58. Devemos ser firmes e constantes. Amém? Então, o que nós devemos evitar, irmãos, no serviço? Orgulho, murmuração e comparação. Nunca ache que você é a última bolacha do pacote. Não. Você é um vaso que está à disposição do Senhor. Você não é melhor do que quem estava e nem melhor do que quem virá. Mas você é você, servindo ao Senhor. Nunca permita que a murmuração, não seja um crente murmurador,
Não seja um obreiro murmurador, não seja um líder murmurador, porque os irmãos vão ser contaminados pela sua murmuração, não vão querer servir. Dá aqui um exemplo, tem um pastor, passou num campo, ele disse que queria ver o diabo, mas não queria ver aquele lugar. Então todo mundo que ouvir falar daquele lugar, porque aquele pastor disse aquilo, ele vai dizer ali é o inferno, eu não quero ir para ali. Então, dependendo da forma como você serve, você está fechando a porta para que outro se levante para servir. Se for para servir com murmuração, é melhor entregar, é melhor não fazer, é melhor ficar só vendo as coisas acontecer. Mas se você dizer, eu estou pronto, até como eu lembro que certa vez alguém chegou para mim, numa época difícil, que nós estávamos começando o trabalho de missões, sendo missionário, e tinha umas dificuldades no salário para receber algumas coisas, e alguém chegou e disse, rapaz, se fosse eu não aguentava não um negócio desse não. Eu disse, quando eu entrei sabendo que era assim, então eu vou ficar murmurando por quê? Então quando a gente diz, vamos trabalhar em tal área, você não já ouviu alguém dizer que é difícil? O pastor está dizendo que é difícil, então por que você vai ficar murmurando depois de entrar? Entrou, agora vá até o fim. Agora vá até o fim, porque Deus vai ser contigo, Deus vai te dar graça, Deus vai te capacitar, e você vai dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu vitória. Foi difícil, mas o Senhor me deu vitória. E aí você vai animar outros a dizer, eu também quero liderar tal departamento, eu quero estar fazendo, eu quero ser um obreiro, eu quero ser alguma coisa na casa do Senhor. Então não sirva também com comparação. Você é você. Irmãos, às vezes eu fico dizendo, eu não tenho aquela voz daquele pregador. Eu queria ter, mas eu não tenho. A minha voz é essa. Tem hora que vai e acaba, mas foi essa que Deus me deu. Então eu vou usar ela para falar dele, para glorificar a ele, para adorar a ele. Então se você use a sua voz, use o que você tem, faça como você pode e dê o seu melhor. Não se compare, fulano está fazendo melhor do que eu. Faça o seu melhor. Fulano está se destacando, faça o seu melhor, que na hora certa você se destaca também. Amém? Então, uma coisa é certa, irmãos, frustração sempre virá. Jesus é Deus onisciente, sabia que Judas ia vender ele, sabia que Pedro ia negar ele. Então eu não posso dizer que ele ficou frustrado. Mas pense numa coisa que lhe frustra, é você investir em pessoas, é você ajudar pessoas, e naquela hora a pessoa se vira contra você, dá os pés em você, fala de você. Às vezes você está ali tentando ajudar, mas a pessoa não entende que você quer ajudar, e às vezes fala mal de você. Você está ali como obreiro, tentando dar o seu melhor, pregando, e alguém dizendo, pregaçãozinha enjoada, chata, chula. Eu queria ouvir, era fulano, era outra coisa. São coisas que você enfrenta fazendo a obra do Senhor. Alguém olhar para você, já me disseram, eu já contei isso algumas vezes, olhando na minha cara e dizer assim, você é um destruidor. Irmãos, e você tem toda a convicção do coração que o que você está fazendo era só querendo o melhor da obra do Senhor, mas alguém olha e diz, você é um destruidor. Poder entregar a carteirinha e ir embora. Eu continuei amando ela. E como Jesus fez, e amando até o fim. Até o dia que eu saí de lá, nunca tratei ela mal, nunca desfiz dela. Assim, é a obra do Senhor. Tem momentos que você recebe ingratidão quando deveria ter gratidão. As pessoas lhe apedrejam quando era para lhe ajudar. As pessoas lhe colocam para baixo quando era para lhe colocar lá em cima. Mas o que vai fazer? O que é que nós vamos fazer? Orar. Entregar a Deus. Se foi Deus que chamou, foi Deus que colocou, então Deus cuida, irmãos. Deus traz bálsamo, Deus consola. Quando Deus chama Moisés para liderar o povo, quando o povo peca, construindo um ídolo, um bezerro de ouro, Deus disse, Moisés, o teu povo. Eu fico pensando assim, o teu povo, não era o povo de Moisés, era o povo de Deus. Mas Deus diz, Moisés, o teu povo está lá, arrodeado de um Deus de ouro que eles fizeram.
vai fazer o quê? É colocar na mão do Senhor. Ah, pastor, estão falando mal de você. Ah, irmão, estão falando mal de você. Vamos fazer o quê? Vamos brigar? Vamos desabafar aqui do púlpito? Não. Orar. Colocar na mão de Jesus. Porque Jesus cuida, Jesus trata, Jesus transforma, Jesus muda as coisas. O que é que nós devemos fazer? Lembrar que nós estamos fazendo para o Senhor. O que fazer quando as frustrações vier? Buscar apoio de irmãos maduros na fé. Irmão, não passe as coisas só. Eu tenho dito isso várias vezes aqui. Não passe as coisas sozinhos. Procure alguém, compartilhe, peça oração. Está difícil no cargo, peça oração para alguém. Fulano, ore por mim, me ajude. Eu preciso de um conselho, seja em qualquer área da sua vida, seja ministerial, seja familiar, seja espiritual. Peça ajuda. Não fique para você, não tente levar sozinho, porque nem Cristo levava a sua carga só. Ele orava, colocava na mão do Pai. E quando foi para carregar a cruz, estava tão pesada, pegaram Simão Cirineu e levaram. Jesus também nos coloca agora, nós temos o ajudador, o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, o ajudador que está conosco, caminhando. Então não leve só, coloque, compartilhe, peça oração. Então o que fazer diante das frustrações? Persevere, sabendo que a recompensa vem do Senhor. Não perca o foco, não se distraia. Não se distraia com os elogios e nem se distraia com as críticas. Mantenha o teu foco no Senhor. Sirva ao Senhor. Porque há uma recompensa de Deus e dos homens. Irmãos, por mais que a gente não serve os homens, mas Deus sempre levanta pessoas que reconhecem o trabalho que nós fazemos para o Senhor. É o que Paulo diz, que devemos reconhecer aqueles que presidem, que trabalham no Senhor. Então Deus, Ele levanta pessoas que vão lhe dar o apoio, que vão orar por você, que vão dizer assim, ó, conte comigo, eu sei o trabalho que você tem feito. Assim também, irmãos, Deus vai fazendo em cada área da nossa vida, não só espiritual, ministerial, mas também na nossa vida secular. E aí, por último, você tem a recompensa divina. Mateus 25, 21. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel, porque o Senhor vai ser fiel com você. O Senhor vai te honrar. Bendito seja o nome do Senhor. Então a minha palavra de motivação a cada um dos irmãos nessa noite: servir é um privilégio, não é um peso. Servir, irmãos, não é fardo, mas é uma honra. E Deus, Ele vê o oculto e Ele vai te recompensar. Eu finalizo. Já citei isso aqui algumas vezes, mas sempre é bom. Certa vez eu ainda era cooperador. Eu não era auxiliar ainda do trabalho. E eu cooperava, ajudava um presbítero. E ele tinha dificuldade de chegar no horário, porque ele era dentista, ele trabalhava por conta. E ele dirigia a congregação. E eu, como cooperador, trabalhava na época de servente. E aí eu chegava lá mais cedo, ia começar a varrer. Às vezes tinha a irmã que limpava, mas às vezes o vento vinha e aquela folha, e aí eu cheguei mais cedo, não podia deixar. Aí eu pegava a vassoura e ia varrer. E um dia, olha o coração humano, oh Jesus, se o irmão chegasse aqui para mim ver eu suado, varrendo aqui, e na mesma hora eu senti dentro dizendo, o Senhor é quem está vendo. Então aquilo que você faz no secreto, Deus está vendo e Ele vai te recompensar. Ninguém sabe, às vezes, o que você passa, as lágrimas, as dificuldades que você passa para servir, para cumprir com a sua responsabilidade de estar aqui na direção do departamento, cuidando da cozinha, abrindo a igreja, fazendo isso ou aquilo. Ninguém sabe, mas Deus está vendo. É por isso, irmãos, que isso motiva a gente a continuar fazendo, porque eu tenho um Deus que não é cego. O pastor pode não ver. Às vezes eu posso até passar e não dizer, irmã, obrigado pelo seu trabalho. Que Deus recompense, que Deus continue lhe abençoando. Se eu esquecer, se os irmãos esquecerem, lembre, Deus está vendo. Amém? Então vamos ficar de pé nessa noite.
Essa oração nós vamos orar pelos irmãos que têm servido ao Senhor, que estão trabalhando, aqueles que irão trabalhar em 2026. E oremos nessa noite também